Oi pessoal, eu sou a Sabrina. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cargas elétricas. A introdução. Bom, vamos começar então falando sobre cargas elétricas. Primeiro nós vamos falar sobre os átomos, tá? Então, o átomo é a unidade fundamental da matéria, né? Vocês já devem ter visto isso em química também. É a menor fração capaz, então, de identificar um elemento químico. Ele detém, né, a identidade desses elementos químicos, então. A representação que a gente utiliza, né, é essa representação aqui da direita, né, acima da minha câmera. Ali a gente tem o núcleo, né, a gente tem também a eletrosfera, tá? Mas então, o átomo ele é composto, então, pelos elétrons, né, que ficam nessas camadas fora do núcleo. A gente tem os prótons e os nêutrons que ficam localizados no núcleo do átomo. Bom, os elétrons, então, né, como eu comentei, os elétrons eles ficam localizados numa parte do átomo em que a gente chama de eletrosfera, né, que é em torno do núcleo, não fica no núcleo. A carga elétrica, então, do elétron ela é negativa, e a massa do elétron é muito pequena comparado à massa do próton e dos nêutrons que estão presentes no núcleo, tá? Então, aqui a gente tem a representação, né, dos elétrons nas órbitas. Bom, os prótons, eles estão localizados, então, no núcleo do átomo, né? Aqui nessa figura, eles estão representados pela cor azul, né? Ali já tem o maisinho, né, que é a carga elétrica, eles possuem carga elétrica positiva. O número, então, de prótons no núcleo é conhecido como número atômico, que a gente utiliza bastante na química para identificar os elementos químicos. E a massa é ligeiramente menor do que a do nêutron, tá? Mas é aproximadamente muito parecida à massa dos dois. Os nêutrons, então, né? Os nêutrons, como o próprio nome sugere, né, são eletricamente estáveis, né? E eles possuem praticamente a mesma massa do próton, como eu tinha comentado anteriormente. Bom, agora falando um pouquinho sobre a carga elétrica, né? A carga elétrica, então, de uma maneira geral, a gente diz que é a propriedade física fundamental, né, que determina as interações eletromagnéticas. E existem dois tipos de carga, né? A carga positiva e a carga negativa. A carga positiva, então, ela é transportada pelos prótons e a carga negativa, então, é transportada pelos elétrons. Aqui a gente tem outra representação, né? Eu coloquei em todos os slides aqui pra gente poder gravar bem. No núcleo, né? Os nêutrons e os prótons. Os nêutrons não tem nenhum sinal, né? Mostrando pra gente que ele é eletricamente estável. E os prótons, né? Com o maisinho ali, que é a representação da carga elétrica positiva. Nas órbitas, então, os elétrons, né, representados também pelo verdinho ali com o menos no meio, que indica, né, que a carga elétrica dele é negativa. Outro fator muito importante que a gente deve estudar, né, é a atração e repulsão, então vamos falar um pouquinho disso. Aqui nessas primeiras duas bolinhas a gente tem a representação, né, do que seriam duas cargas positivas. Então, essas duas cargas positivas, elas estão sendo aproximadas, e quando elas são aproximadas, então, acontece que elas vão se repelir. Da mesma forma, quando a gente possui duas cargas negativas aproximadas, elas vão se repelir também, porque cargas de mesmo sinal se repelem. Ou seja, o mais com mais se repele, o menos com menos se repele também. Porém, quando a gente tem uma configuração diferente, que é uma carga positiva e uma carga negativa sendo colocadas próximas, elas irão se atrair. Isso é uma coisa muito importante da gente sempre deixar bem lembrado. Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmos sinais se repelem. Bom, a unidade da carga elétrica, né, da grandeza carga elétrica, então, no Sistema Internacional de Medidas é representado pelo C, né, de Coulomb, que também foi em homenagem ao físico francês. Na física a gente costuma homenagear, né, costumava se homenagear bastante as pessoas que tinham conseguido descobrir essa grandeza física, ou, né, ter feito uma nova descoberta. Então acabava se homenageando, né, a pessoa que tinha conseguido fazer a descoberta, para dar o nome dessa nova grandeza. Bom, então, a carga do próton, né, a gente tem um maisinho, né, que a gente representa que o próton é positivo, então a gente tem 1,6 vezes 10 na 19 coulombs, e a carga do elétron, né, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Eles possuem, né, o mesmo valor, porém sempre frisando, né, a gente sempre tem que lembrar, né, que a carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima.